Irmãos, nossas saudações e uma boa noite para todos. Boa noite. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Agradecer aos irmãos que estão aqui, agradecer às irmãs, os que estão ainda adoentados, mas vieram no culto hoje à noite, não podemos decepcioná-los. Agradeço pelas orações, das pregações que nós temos trazido para a igreja, e hoje nós vamos trazer um assunto, e o irmão Daniel perguntou qual seria o assunto desta noite de domingo, e está enquadrado no hino 395, riquezas não preciso ter, mas sim celestes bens. Irmãos, depois que nós conhecemos o nosso Senhor Jesus Cristo como Redentor, nós temos um desafio muito importante. Devemos seguir seus passos de acordo com seus ensinos. Amém, irmãos? Amém. Mas nós precisamos de saber quais são os ensinos do Senhor, o rastro que Ele quer que nós deixamos nas nossas pisaduras, como se Ele estivesse aqui pessoalmente. Esta é a missão dos discípulos do Senhor. Desde quando nós ouvimos o Evangelho pela primeira vez, nós aprendemos que Jesus Cristo, nosso Senhor, morreu na cruz para nos salvar. E através de Cristo podemos nos livrar de uma vida desastrosa, miserável, angustiante, e depois de libertos, ficou para o passado. E muitos, é a nossa pregação de hoje, muitos estacionam no seu livramento pessoal como um alívio pessoal e único. Não que nós não devemos ser gratos ao livramento, à grande salvação que o Senhor nos apresentou, mas nós não podemos parar, estacionar neste estágio. O Evangelho não é um grande prêmio de satisfação pessoal, como um sorteio entre os homens e aos outros. Nós não devemos mais nos compadecer. Sem olhar para o próximo, nós vamos ter uma religião egoísta e pessoal. Assim como Jesus, nosso Senhor, veio para os homens salvos não devem voltar-se para si, porque o Senhor nos apresenta o próximo. É a grande novidade da salvação, é o próximo, e o amor a Deus sobre todas as coisas. Amém? Pela graça de Deus apareceu-nos o Salvador. Ele veio libertador dos cativos da escravidão eterna. Você foi um. E como está o seu próximo? Você conhece o próximo? Quem é o próximo? Leitura do nosso texto de hoje, abriga-se em Lucas capítulo 10, a primeira parte da nossa leitura, no 25º versículo, e vamos fazer a leitura breve até o 29º versículo. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Disse Jesus. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Esta é a pergunta deste homem, doutor, e ele pergunta ao Senhor: quem é o meu próximo? Em seguida, Jesus apresenta a parábola do bom samaritano. Mais à frente nós vamos fazer uma outra visita a esse texto. Gostaria muito que você descobrisse essa noite o seu próximo. Da maneira que Jesus respondeu ao doutor da lei, que lhe perguntava: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Observo nesse diálogo entre Jesus e esse homem uma predisposição de um homem
procurar Jesus e querer saber o caminho da vida eterna. Um ponto até aqui: 7 séculos depois de Isaías insistir que o libertador viria, Isaías foi o profeta do Messias, o principal, encabeçou o anúncio profético da sua vinda. Jesus veio pobre, comendo comida simples da natureza entre os pobres e vivendo entre os pobres. Isaías 7,14, portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que a Virgem conceberá e dá luz a um filho, e chamará seu nome Emanuel, Deus conosco. Manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Zacarias 9,9, eis que o teu rei virá sobre ti justo e salvador pobre, montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Jesus, depois de ser tentado por Satanás, foi cumprir que da parte dele era necessário. Lhe entregaram para leitura o profeta Isaías, lá na sinagoga dos judeus. Lucas capítulo 4, a partir do verso 16. Jesus chegou na sua cidade, onde foi criado, Nazaré, e entrou num dia de sábado, porque era costume da sinagoga a reunião no sábado. E levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, que tinha na sinagoga. E quando Jesus abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, em Isaías 61, do versículo 1 ao 3. O que estava escrito em Isaías 61, 1 e 3? O verso 18 nos diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vida aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Depois Jesus fechou o livro, tornou a dar ao ministro, e assentou-se, e todos na sinagoga ficaram olhando para ele, enquanto ele sentado. Jesus então começou a dizer, do lugar onde ele estava: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E então todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das suas palavras, da graça que saía da sua boca. Então diziam: não é este o filho de José? José era um pobre e letrado carpinteiro. Amém, irmãos? Eu creio que a igreja começou neste tempo. Mateus capítulo 4 também tem os mesmos próximos dizeres. Alguns anos depois de Jesus ter dito isso, Tiago teve o zelo de confirmar para a igreja do primeiro século a necessidade de não correr desvios dos propósitos do nosso Senhor Jesus Cristo, esses que nós acabamos de ler. Seguindo os princípios do Evangelho, disse aos irmãos olharem para as pessoas, não no que elas têm, mas olharem para as pessoas, não no brilho do ouro do mundo que está na mão de alguns, mas nas pessoas. Esse comentário que nós estamos falando para você agora está abrigado em Tiago, capítulo 2, versículo 1 e 9. Tiago convoca os irmãos para que tivessem a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, sem acepção de pessoas, sem distinção de pessoas, por qualquer distinção que for. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, e com trajes preciosos, e entrar também algum pobre, maltrapilho, aqui de sórdido traje,
mal vestido, e às vezes até cheirando mal, e atentardes para o que traz o precioso traje, e se disser a ele, assenta-te aqui num lugar de honra, e depois dizer ao pobre, fica aí no fundo, ou fica aí num lugar de segunda categoria, assentado debaixo do meu estrado, diz aqui. Porventura não fizesse distinção entre vós mesmos, e não fizesse juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo, para serem ricos na fé, e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos, e não vos arrastam aos tribunais, te levam para a justiça? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós é invocado, o nome do Senhor? Todavia, se cumprirdes conforme as Escrituras, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e fazeis bem, ou bem fazeis, mas se fizerdes, ou se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Jesus disse ao homem rico, o sacerdote, e agora Tiago diz à igreja, e hoje você é um privilegiado por estar com as duas leituras na mão. Amém? Observe que alguns raciocínios do Velho Testamento, em Provérbios, por exemplo, são férteis nesta informação, que estipula um comportamento achegado aos mais necessitados. 19 e 17 diz, ao Senhor empresta quem se compadece do pobre, e Ele vai te pagar o que você fez. 14:31 diz que aquele que oprime o pobre faz um insulto a Deus, provoca a Deus. Mas o que se compadece do necessitado honra a Deus. Como você honra e como você insulta a Deus? Como você trata o próximo necessitado? Honrar a Deus não é só vir ao culto, não é ter trajes bons, não é ser um bom moço. Um bom moço rico procurou Jesus, mas nós honramos ao Senhor quando nós nos compadecemos. Mais uma vez a palavra compadecer. Paulo, às igrejas da Galácia, e não era uma igreja só, 2:10, ele faz uma recomendação, que está implícita no versículo. No original não tem recomendo-vos. Somente que vos lembrasse dos pobres, e que também procurei fazer com diligência. Diligência é dar uma atenção especial, olhar com olhos preciosos, de compadecimento. A esperança para os pobres e necessitados deve e está em Jesus e na sua igreja. Amém? Quem quer ser rico e ama as riquezas deste mundo, não se assenta confortável na igreja de Cristo. Igrejas que não recebem os pobres e necessitados têm dívida com o Senhor. Além da dívida, um insulto ao Senhor. Jesus não foi apenas um defensor dos pobres, ele era pobre entre os homens e se fez pobre entre nós. Porque já recebeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos.
Nós somos ricos porque Jesus se fez pobre. Paulo diz à igreja de Coríntios, na sua segunda carta, 8 e 9, como a irmã já passou aí para nós. Quando ele se tornou um homem, ficou sem moradia, sem lugar para reclinar a cabeça. Esse Jesus, em quem há imagináveis e incalculáveis riquezas, com toda autoridade e poder, e para que toda a criação que existe, sobre todas, era pobre. E ele disse em Mateus 8:20, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem um travesseiro, não tem onde encostar a cabeça para descansar. Ele morreu sem dinheiro e foi enterrado numa sepultura emprestada por 3 dias. Depois deixou e ressuscitou. Ele não tinha nenhum plano. Quando você vê pessoas necessitadas, procure compreendê-las como Jesus as compreendeu e as recebeu. Olhe para elas e esqueça de olhar para os ricos por causa dos seus bens e o que porventura ele pode te arranjar. O que Jesus diz sobre os pobres, doentes e necessitados, além mais? Igrejas, por exemplo, tipo Esmirna, sempre entre as mais pobres, pouco abastadas, o Senhor diz: conheça as tuas obras, a sua tribulação e a pobreza, mas é rico. Jesus, mais uma vez, pobre entre nós, fez a sua igreja rica entre os homens. Amém? Igreja só de ricos, ou que faz questão de extrapolar sua riqueza, tipo Laodiceia, tem sérios problemas de identificação com o Evangelho de Cristo. Porque quando se bate no peito e diz rica sou e estou enriquecendo, de nada tenho falta, Jesus sentencia como uma desgraça, miserável, pobre, cego e nu. A inversão de todos os valores do homem é apresentado no Evangelho de Cristo à sua igreja. Tem os crentes e as igrejas com suas agendas lotadas em eventos cerimoniais, festas, encontros, retiros, passeios, coisas boas até. No entanto, as suas agendas e seus compromissos não encontram lugar para os necessitados. Mas a palavra diz: lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Hebreus 13:3. Quando Jesus encontra um exemplar de um jovem rico, que buscou Jesus para ajeitar sua justificação. Marcos 10, 24 em diante. Os discípulos de Jesus admiraram as palavras do Senhor e eles disseram: quão difícil é entrar no reino de Deus aqueles que têm riquezas. E Jesus disse: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os seus discípulos admiravam de Jesus ainda mais, dizendo ao Senhor: quem então poderá se salvar? E Jesus dá uma resposta magnífica a todos nós. Jesus, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Amém? Amém. Os pobres, os ricos, Jesus
e você? Podemos ter uma breve comparação entre elementos bíblicos e elementos do nosso raciocínio. Raciocínio porque nós podemos fazer comparações associativas. Por exemplo, como é possível as pessoas que vivem em casas simples ter mais alegria do que aqueles que vivem em mansões refinadas, com tudo que é de bom que o homem quer? Só no Evangelho se explica por que acontece. Amém? Como que um assalariado pode ser mais grato do que um rico endinheirado? A gratidão só o Evangelho pode explicar, por aqueles que pouco, quase nada têm. Como pode um pobre arranjar condição para ajudar o próximo e o rico permanecer indiferente? O Evangelho nos explica. Amém. Amém? O que levou Levi, filho de Alfeu, o conhecido discípulo de Jesus, Mateus, a abandonar seu rendoso e seguro emprego na recebedoria de impostos, para seguir um mestre que nada tinha, apenas palavras de promessas? O que leva um homem a fazer essa loucura da pregação do Evangelho? Só o Evangelho pode explicar. Amém? Amém? E também podemos ver qual é o recado da passagem do rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalando e esplendidamente, enquanto havia um mendigo chamado Lázaro, cheio de feridas que os cães lambiam, na porta da casa do rico, desejoso das migalhas que caíam da mesa deste homem rico. Lá no céu, no seio de Abraão, as coisas se inverteram. Só o Evangelho de Cristo pode explicar e nos dar o entendimento. Porque os cristãos modernos são tão apegados aos bens materiais, se agarram a eles, sendo que os primeiros seguidores de Jesus abandonaram tudo para seguir Jesus e compartilhar com os necessitados? Podemos nos centrar, nesse momento, num homem de pequena estatura chamado Zaqueu. Zaqueu, arrependido, prometeu diante do Salvador devolver 4 vezes mais o que tinha fraudado. Sendo ele um impiedoso, rico cobrador de impostos, havia conquistado o que muitos nas igrejas cobiçam. Provavelmente tinha ouvido falar daquele profeta famoso chamado Jesus. E corre vê-lo quando passa pela sua cidade de Jericó. Quando o olhar do cobrador de impostos e de Jesus se cruzaram, houve um momento ímpar, uma cena até estranha. Zaqueu nos galhos da árvore e Jesus mandando Zaqueu descer. A descida foi imediata. Jesus diz-lhe para fazer o que toda pessoa precisa fazer: descer do seu pedestal. Amém. Todos nós temos que descer para encontrar Jesus. Amém. Zaqueu foi um ícone. Jesus ainda se convida para entrar no coração do pequeno homem, que se converte na presença do manso e humilde, um gesto todo carregado de ação e de poder de Deus. Amém. O discurso da conversão, da mudança de rumo e a adesão a Jesus não fala de pecados hereditários, não houve fundo moralista, lição exemplar, nem necessitou de experiências espirituais. Nada dessas coisas ocorreram naquele momento sagrado. Na sua conversão,
houve murmúrio dos religiosos e de outras pessoas tais, mas a alegria da salvação na sua casa tinha chegado. Enquanto alguns reclamavam, comentavam, na casa de Zaqueu tinha alegria e a salvação. Amém. É a decisão da abdicação e do seguimento ao Mestre. Mais um perdido salvo na busca incansável do Mestre. Disse Jesus na oportunidade em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você é um perdido? Desce da árvore. Jesus te chama. Uma compreensão melhor da história da conversão de Zaqueu é possível quando a gente coloca lado a lado diante de uma outra história que aconteceu no capítulo anterior de Lucas 18 e Marcos 10, que foi a nossa leitura anterior. É o encontro entre Jesus e um rico, um jovem rico. É breve para verificar, mas vale a pena comentar. Certo homem de posição lhe perguntou: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Mais um. Aqui é um bom rapaz. O outro era um homem rico também. Jesus respondeu: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus, ou só Deus. Conhece os mandamentos: não cometerás adultérios, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrai pai e mãe. E ele disse: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Ouvindo, Jesus lhe falou: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. E depois de tudo vendido e doado aos pobres, você está liberado para vir comigo. Ele, porém, ouvindo isso, ficou cheio de tristeza, pois era muito rico. Vendo assim, disse Jesus: como é difícil os ricos entrarem nos reinos dos céus, ou no reino de Deus. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, ou no reino de Deus. Zaqueu, irmãos, procura Jesus com humildade. Este rico que nós acabamos de ler, procura Jesus com muita bagagem religiosa e de comportamento. Zaqueu foi pronto para seguir Jesus, sem nada. Enquanto o rico, desejo de ser justificado pelas suas obras. Zaqueu encontrou-se festivo. O rico encontrou-se de forma fria e calculista. Zaqueu teve uma alegria imensa de ter Jesus. O rico, tristeza de ter encontrado Jesus. Zaqueu, pronto para abandonar tudo. O rico apenas muda no que é de interesse pessoal. Zaqueu tem a consciência das riquezas injustas. O rico quis proteção à sua riqueza. A história de Zaqueu e do rico ainda vai se continuando. Zaqueu partiu-se alegre e salvo. O rico ficou do jeito que estava. É triste de um lado, alegre do outro. A compaixão e partilha é um desenho renovado nos crentes em Jesus. Foi o ato imediato de Zaqueu. É um sentimento piedoso e empático para com a tragédia pessoal do próximo, de outrem, acompanhado do desejo, da vontade de ajudar. Antes, Zaqueu desconhecia todos esses atributos. Piedade e empatia em relação à tristeza alheia. Quantas tristezas Zaqueu deveria ter provocado na sua vida,
E quantas tristezas ao próximo nós não podemos ter praticado também nas nossas vidas? Porque a compaixão desperta a vontade de ajudar o próximo para superar os seus problemas, consolando e dando suporte. Compaixão, irmãos, vem do termo latim compassionio. É a palavra composta do latim que quer dizer sofrimento. E com é sofrer com. Então, compaixão é sofrer com alguém. É o amor em movimento. A palavra hebraica para compaixão e misericórdia é literalmente entranhas contraídas, como um parto. Compaixão é uma forma de amor e é despertada dentro de nós como somos confrontados com aqueles que sofrem e são vulneráveis. A compaixão frequentemente produz ação para aliviar o sofrimento. A compaixão é o modo de ser de Deus, a sua maneira de olhar o mundo. João 3,16, no fragmento do versículo que todos conhecem, tem um amor de Deus de tal maneira. O amor de tal maneira. Maneira, meus irmãos, é a configuração prática no exterior, relativo a mano. Mano é mão. Relativo à mão. É estender a mão. O modo adequado de fazer algo no momento apropriado da necessidade. Jesus estendeu a mão para nós. Amém? Este é o amor de tal maneira. Estender a mão. Amém? Quando Jesus veio ao mundo, colocou-se homem entre os homens para estar conosco nos nossos sofrimentos, nas nossas dores, para conosco sofrer, compartilhar a partir das suas entranhas, a partir de entranhas contraídas de Deus, que é a compaixão e a misericórdia. E Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor diante da multidão. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Marcos 6,34. A compaixão não é apenas ensinar e saber, dar e tomar conhecimento. Compaixão é não deixar da mão, de tal maneira. Estende a mão. Não despede ninguém sem nada fazer. Em Marcos 6, a partir do verso 35, o dia já era adiantado, e os discípulos aproximaram de Jesus e disseram ao Senhor uma preocupação que qualquer humano tem, que o lugar era deserto, e o dia já estava adiantado, estava entardecendo, a noite chegava, e eles, com precaução humana, disse a Jesus: despede-os para que vão aos lugares e às aldeias circunvizinhas e comprem-se para o que precisem comer, se tiver uma pensão, hospeda, uma hospedaria, que cada um vai se ajeitando do jeito que puder, disseram os discípulos a Jesus. Jesus olhou para os seus discípulos e falou: dai-lhes o que comer. De tal maneira. Estendeu a mão. Jesus disse aos seus discípulos: dai-lhes o que comer. Sendo assim, eles disseram: vamos lá na cidade, vamos comprar alguma coisa para eles então. E compramos 200 dinheiros de pão e damos-o de comer? Perguntaram a Jesus. E ele lhes disse: quantos pães vocês têm? E de ver, e sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. Para uma multidão, a tarde caindo, o sol indo embora, a noite chegando, e eles tinham 5 pãezinhos e 2 peixinhos. E Jesus falando: dai-lhes o que comer.
Irmãos, Jesus mandou todos sentarem em ranchos, em blocos. A grama era verde. Todos sentaram. E eles sentaram de 100 em 100. E de 50 em 50. Nesse momento, Jesus tomou os pães e os peixes, levantou os olhos aos céus, abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que pudessem diante deles, e repartiu os peixes e os pães para todos, com paixão. Amém? A palavra diz no versículo 42, e todos comeram e ficaram fartos. Toda vez que você tiver compaixão de alguém, num amor de Deus de tal maneira, você vai saciar o seu necessitado. Amém. A multiplicação é com Deus, a atitude é sua. Amém. Não esqueça, não há milagre se você não tiver fé. Não ajuda se não tiver de tal maneira e a compaixão. A atitude da igreja do Senhor. Por isso que há muitas igrejas amorfas e estéreis. Ouvi um pastor dizer hoje, tem igrejas que se orgulham de ter 100 membros há 10 anos. Nós temos 100 membros, nós somos fiéis no Evangelho. Irmão, isso é sombra de uma igreja estéril, que é uma igreja que talvez está se resumindo em si mesmo, olhando para eles, e dizendo, rica sou, nós estamos nos resguardando para a vinda de Cristo. Voltando à parábola do samaritano, e nós precisamos de atentar, essa passagem é sequência da nossa leitura, do inicial de Lucas 10, nós lemos do versículo 25 ao versículo 28, mas nós paramos na pergunta daquele homem, um doutor da lei, um mestre, porque ele estava perguntando para o Senhor, quem é o meu próximo? E Jesus contou a parábola do samaritano, conhecida por quase todos os crentes. Jesus começou a desenhar uma história para eles, e disse que desceu um certo homem de Jerusalém para Jericó, da capital para Jericó. E nesse caminho, nesse trecho, ele caiu na mão de salteadores. Arrancaram, tiraram tudo dele e deixaram quase que morto, desmaiado. Lá no meio da estrada, na beira da estrada. Cena horrível, mas Jesus contou essa história para este homem, para este certo doutor. E depois passou um primeiro homem, esse homem era um religioso. Por ocasião ele estava passando pelo caminho, esse sacerdote, vendo-o, passou ao largo, fez um semicírculo. Ele estava no caminho reto e na frente dele ele viu um homem quase que morto. Ele desviou, isto ele fez um semicírculo, meio círculo, e continuou para o seu caminho. Depois veio um sacerdote, de igual modo, um levita, substituto dos primogênitos. Todo o aparato e formação da religião de Moisés, o homem que fazia os sacrifícios no Santo dos Santos, descendência de Arão, tinha toda a carga religiosa. Este levita, chegando àquele lugar, vendo, seguiu o mesmo traço, um semicírculo do religioso. Mas aí apareceu um nada a ver. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu de íntima compaixão, irmãos. É mover para alguém, é compadecer com, sofrer com.
Esse samaritano não desviou, ele enfrentou. Porque a palavra Jesus disse que ele se moveu de íntima compaixão. Já não havia mais como abandonar aquele homem. Mesmo que seu instinto religioso, mesmo que seu instinto de sacerdote, de cópia da religião e dos levitas, ele não tinha mais capacidade, porque o seu coração já havia movido de íntima compaixão. Nós vamos deixar a religião quando nós movermos de íntima compaixão. Isto é Jesus dentro de nós. Amém. Amém? E aproximou-se, disse Jesus, e atou as suas feridas, deitando sobre ele, esparramando sobre ele, sem miséria, azeite e vinho. Um asséptico para tirar dor e curar. Não parou por aí, irmãos, porque de íntima compaixão nós não abandonamos ninguém, ainda que a gente dê uns trocados para eles. E ele pegou e colocou ele no seu carro, sobre o seu animal, levou para a estalagem, levou para o hospital, levou para um hotel e cuidou dele. Esse é o resultado da íntima compaixão. Amém, irmãos? Amém. Mas não parou por aí. No outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo que mais gastare eu pagarei quando voltar. Esse samaritano que Jesus falava, Jesus estava falando o que ele faz por nós. Amém? Jesus pergunta a esse homem, esse nobre homem, esse doutor da lei: qual, pois, desses 3 parece, ou que te parece, que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Agora Jesus faz a pergunta, depois de uma informação. E este homem disse o que usou de misericórdia para com ele. E Jesus falou para ele: vai e faze da mesma maneira. Você acha, meu irmão, que quando Jesus ordena um doutor da lei que não seguia fazer isso, o que você acha que Jesus tem falado para você e para a sua igreja? O que nós fazemos? Como temos reagido quando sabemos onde estão os necessitados e os pobres, os oprimidos, os assaltados, os marginalizados e doentes? A igreja do Senhor não pode se resumir nos cultos de sábado, domingo, de quinta, ou no culto da oração, na escola dominical. Aqui, meus irmãos, é apenas um momento que nós nos confraternizamos. A ação é lá fora. Amém? 1 João 3, 17, quem, pois, tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado e cerrar-lhe as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, diz João, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e verdade. Tem muita gente que tem verbos, palavras, eloquência, pode ser até muito comunicativo, mas tem uns que trabalham andando silenciosamente, sofrendo com compaixão. Por isso que nesse mundo nós temos aflições, porque as aflições não são só nossas, ela é estendida ao próximo. Nós sofremos pelo próximo. Tiago 2, amém. E algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito tira daí? Disse Tiago 2,16. Eu creio que a igreja, os irmãos sabem quem é o próximo. Não foi novidade essa pregação para os irmãos, eu creio. Por quase 30 anos que o irmão Márcio está aqui amando esta igreja.
mas é bom a gente lembrar quem é o próximo. Saindo daqui esta noite, neste primeiro dia de semana, nós podemos detectar o próximo. A princípio, nessa noite, nas nossas orações. No decorrer dos dias, nas nossas ações. Porque a oração é falar com Deus e ter ação. É ter atitude. É ter compaixão. Sofrer com. Então nós vamos entender que o amor de tal maneira é muito maior que a teologia que possamos imaginar. Amém? Amém? Uma boa noite, um bom descanso, que a paz do Senhor possa estar reinando nesta maravilhosa igreja. Amém.